50 milhões de cópias vendidas de uma única música é um feito que parece impossível na era do streaming, mas a história da música guarda segredos impressionantes sobre os verdadeiros gigantes das vendas físicas e digitais. Quando olhamos para os singles mais vendidos de todos os tempos, divididos por década, a indústria musical revela uma linha do tempo fascinante, repleta de recordes inacreditáveis, reviravoltas culturais e artistas que conseguiram sintonizar perfeitamente com o coração do público global. Da era de ouro do vinil aos downloads digitais que mudaram as regras do jogo, cruzar os dados dos maiores sucessos de cada época é fazer uma viagem no tempo por meio dos maiores fenômenos da cultura pop. Se você acha que os maiores nomes de hoje dominam o topo histórico, prepare-se para se surpreender, porque os números absolutos do passado mostram uma realidade completamente diferente. Para entender como essa engrenagem gigantesca começou, precisamos voltar para as décadas de 1940 e 1950, um período onde o rádio ditava as regras e o disco de vinil de 78 rotações era um artigo valioso. Nessa época, surgiu o single que detém o título incontestável de mais vendido de toda a história da humanidade. Bing Crosby com a clássica e melancólica White Christmas, lançada originalmente em 1942, ultrapassou a marca surreal de 50 milhões de cópias físicas. O impacto dessa canção foi tão profundo, servindo de conforto para os soldados durante a Segunda Guerra Mundial, que ela se tornou uma tradição anual de vendas, abrindo as portas para a era moderna da indústria fonográfica. Logo em seguida, os anos 50 trouxeram a explosão do rock and roll e um jovem de Memphis mudou tudo. Elvis Presley chegou quebrando barreiras com faixas como On Dog e Don't Be Cruel, vendendo dezenas de milhões de cópias em um mercado que ainda estava aprendendo a lidar com o consumo em massa da juventude. Mas foi na década de 1960 que a música sofreu sua maior revolução cultural e comercial. O mundo foi tomado pela Beatlemania. Os Beatles não apenas dominaram as paradas de sucesso, mas redefiniram o que significava vender singles. Músicas como You Want to Hold Your Hand e Hey Jude moveram montanhas de discos de vinil, estabelecendo recordes que muitos acreditavam que jamais seriam superados. O quarteto de Liverpool conseguiu emplacar múltiplos singles na lista dos mais vendidos da história em um curto espaço de tempo, rivalizando em sua própria década com lendas do quilate de Frank Sinatra e os hinos da gravadora Motown, que faziam a América dançar ao som do soul e do R&B. O consumo de música tornou-se uma identidade e comprar o compacto simples do seu artista favorito era um ritual obrigatório. À medida que entrávamos nos anos de 1970, o som mudou, as pistas de dança ganharam vida com a era disco e as baladas de rock ganharam proporções gigantescas. Foi uma década de diversidade extrema nas vendas. O grupo sueco ABBA se transformou em uma máquina de fazer sucessos globais com Waterloo e Fernando vendendo milhões de cópias em todos os continentes. Ao mesmo tempo, o rock clássico mostrava sua força com bandas como Led Zeppelin e Queen, que embora focassem muito em álbuns completos, viam seus compactos esgotarem nas lojas. No topo dessa década, também encontramos fenômenos inesperados, como a trilha sonora do filme Grease, que colocou John Travolta e Olivia Newton-John no topo das paradas mundiais com You're the One That You Want, provando que o cinema e a música, quando unidos, criavam uma força comercial imbatível. Se os anos 70 expandiram as fronteiras, a década de 1980 transformou a música em um espetáculo visual com o nascimento da MTV. Quem dominou essa era não apenas cantava, mas criava conceitos visuais que grudavam na mente do público. Michael Jackson redefiniu os limites do sucesso comercial com o álbum Thriller, mas seus singles individuais como Billie Jean e Beat It alcançaram números de vendas astronômicos. Ao lado dele, Madonna surgia como a rainha absoluta do pop, emplacando hit atrás de hit, enquanto o mundo comprava milhões de cópias de Like a Virgin. Os anos 80 também foram marcados por grandes campanhas de caridade que geraram hinos de vendas massivas, como o Yard the Old do projeto USA for Africa e do They Know It's Christmas do Band Aid, provando que a união de grandes astros podia mobilizar o planeta e quebrar recordes de arrecadação e distribuição de discos. A transição para os anos de 1990 trouxe uma mistura de nostalgia, baladas poderosas e o surgimento do pop adolescente de estádio. Mas o maior fenômeno de vendas dessa década veio carregado de uma profunda emoção global. Em 1997, com a trágica partida da princesa Diana, Elton John reformulou sua canção Candle in the Wind em uma homenagem que tocou o mundo inteiro.
O single físico vendeu mais de 33 milhões de cópias em questão de meses, tornando-se o segundo single mais vendido da história, atrás apenas de Bing Crosby. Foi também a década em que Whitney Houston imortalizou "You Will Always Love You" na trilha de O Guarda-Costas, e Celine Dion fez o mundo chorar com My Heart Will Go On para o filme Titanic. No final da década, o pop explodiu novamente com o Britney Spears e o single Baby One More Time, mostrando que uma nova geração estava pronta para consumir música de forma frenética. A chegada dos anos 2000 trouxe a maior transformação tecnológica que a indústria já havia enfrentado: a transição do mercado físico para os downloads digitais legítimos e o formato MP3. No início da década, artistas como Eminem com Lose Yourself e Shakira com Hips Don't Lie ainda movimentavam milhões de CDs single, mas logo as plataformas digitais como o iTunes mudaram o foco. Foi nessa transição que surgiram fenômenos de vendas digitais que quebraram a barreira dos 10 milhões de downloads pagos. Black Eyed Peas dominou as festas do mundo inteiro com I Got a Feeling, e Rihanna começou sua impressionante sequência de hits históricos com Umbrella. As vendas já não dependiam de estoques nas lojas, bastava um clique para que uma música se espalhasse pelo planeta em segundos. E quando entramos na década de 2010, o jogo mudou completamente com a consolidação definitiva do streaming. Embora os downloads pagos ainda tenham estabelecido recordes colossais nos primeiros anos desse período. Foi a era de Adele com o impacto avassalador de Rolling in the Deep e Hello, mostrando que a força de uma grande voz ainda era o maior motor de vendas do mundo. Foi também a década de Ed Sheeran, que com Shape of You quebrou recordes tanto em vendas digitais equivalentes quanto em reproduções nas plataformas digitais. Luiz Fonsi e Daddy Yankee pararam o mundo com Despacito, mostrando a força da música latina em uma escala global nunca antes vista, enquanto Katy Perry e Bruno Mars acumulavam certificações de diamante por múltiplos singles que definiram a sonoridade da cultura pop moderna. Analisar os 50 singles mais vendidos de todos os tempos por década nos mostra que, independentemente do formato, seja em vinil de 78 rotações, em fita cassete, em CD single ou em arquivos digitais, a capacidade de uma música se conectar com o sentimento coletivo de uma época é o que define o seu sucesso real. Artistas como Bing Crosby, Elvis Presley, os Beatles, Michael Jackson, Whitney Houston, Elton John, Rihanna e Ed Sheeran conseguiram mais do que simplesmente vender músicas, eles criaram as trilhas sonoras das vidas de bilhões de pessoas ao redor do mundo. Cada década teve seu formato, seu estilo predominante e suas surpresas, mas o topo dessa lista continua sendo um espaço reservado para os verdadeiros fenômenos da história da arte. Se você gostou de conhecer essa jornada impressionante pelos maiores sucessos de venda da história da música e quer continuar acompanhando curiosidades, rankings e os bastidores da cultura pop, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para apoiar o nosso trabalho. Aproveite e deixe aqui nos comentários: qual desses singles marcou a sua vida, ou qual artista você achou que deveria estar no topo de sua respectiva década? Sua participação é muito importante para nós. Muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.